Boa noite a todos. Para nós é uma alegria e uma satisfação imensa retornar a São José, mas sobretudo ao Centro Espírita Caminho do Evangelho, e poder rever afeições tão queridas, né? Que já se vinculam e se enlaçam ao nosso coração de uma forma tão terna, de uma forma tão especial. Eu tenho plena convicção de que nessa noite de compartilhamento, que é isso que nós viemos fazer aqui, é compartilhar o pouco que os nossos olhos já viram, compartilhar o pouco do que os nossos ouvidos já ouviram e, sobretudo, um pouco do que o nosso coração já sentiu, né? E nessa noite de compartilhamento, eu não tenho dúvida que o maior beneficiário não serão vocês. O maior beneficiário serei eu. Então é sempre necessário agradecer com muito carinho as mãos que nos abrem as portas e os corações que nos doam a sua atenção. E espero eu que nós possamos sair dessa noite de quarta-feira, que está um tanto quanto quente, um tanto quanto abafada, não com os nossos corpos físicos apenas aquecidos pelo calor, mas sobretudo com o nosso coração aquecido. Com o nosso coração aquecido. E eu preciso iniciar dizendo que o tema que nós escolhemos para a reflexão dessa noite, para compartilhar com vocês, é um tema um tanto quanto amargo, talvez seja a expressão mais correta. Mas eu gosto de dizer que trata-se do amargo do boldo. Conhecem esse? Aquele amargo que quando adentra na boca é ruim, mas quando cai no ventre e é digerido, se torna salutar, se torna bom. Porque nós viemos aqui essa noite falar de doença. Mas não a doença que acomete o corpo físico apenas. Mas uma doença que acomete corpos mais sutis. A doença da alma. Porque nós viemos aqui falar e conversar hoje. Porque o nosso intuito não é fazer uma palestra, e vocês vão perceber. O nosso intuito é fazer uma conversa amiga a respeito dessa consoladora doutrina espírita, mas sobretudo a respeito das lições imperecíveis do nosso Mestre Jesus. Então nós viemos aqui hoje falar sobre mágoa, falar sobre angústia, falar sobre rancor, sobre aflição. Mas nós não gostaríamos de nos ater exclusivamente à problemática. Nós queremos nos ater, sim, ao processo terapêutico. Nos ater, sim, ao remédio dessa doença que consome devagarzinho e que avança de pouco em pouco. Então nós viemos aqui hoje falar da indulgência, mas acima de tudo, falar do perdão, que é o remédio da alma. Esse é o motivo da nossa vinda até São José e da nossa vinda até essa casa, conversarmos sobre o perdão. Mas nós não saímos de Curitiba, né? Nós não deixamos os nossos amados filhos na convivência da nossa noite e viemos até aqui conversar com vocês para falar do perdão de uma forma ingênua, para falar de um perdão superficial, ou para falar de um perdão enlatado, sabe? Como nos filmes de Hollywood, ou como nas telenovelas, que eu particularmente adoro e choro com elas. Não é esse o nosso intuito, não é esse o nosso objetivo. Não viemos aqui também falar de um perdão puramente dogmático, que lhe é concedido, ou que é realizado, com o único objetivo de agradar a Deus. Como se Deus, que é a causa primeira de todas as coisas, e a inteligência suprema do universo, fosse incapaz de sondar o nosso verdadeiro íntimo, de sondar os nossos verdadeiros sentimentos. Então nós não viemos, e precisamos reconhecer isso, até aqui, para falar de um perdão teológico.
que num piscar de olhos, com palavras geralmente não sentidas, apaga todas as nossas faltas e ilumina e purifica o nosso espírito. Porque esse perdão, puramente dogmático, teológico, quando é concedido da boca para fora, ele apenas alarga os caminhos do erro, porque foram caminhos não trilhados. Foram caminhos não conhecidos verdadeiramente por nós. E esse mesmo perdão, quando é concedido, é um problema gigantesco. Porque, ou seja, quando não é concedido, é um problema grande. Porque ele nos condena de forma eterna. E me custa crer, me custa acreditar que esse mesmo Deus, o nosso Deus, que é a síntese de todo o amor, que é a síntese de toda a misericórdia, mas também a síntese de toda a justiça, condenaria os seus filhos amados de forma eterna a erros transitórios que eles cometem. Então nós não viemos definitivamente falar desse perdão superficial. E por isso talvez o nosso tom, por isso talvez aquilo que nós viemos hoje conversar possa ser amargo, possa ser um pouco doloroso, ou possa incomodar um pouquinho, mas é um incômodo bom. Porque nós viemos falar do perdão à luz do Consolador prometido. Viemos falar do perdão à luz dos preceitos da doutrina espírita, que encontra ressonância direta no Evangelho, no exemplo e na vida do Cristo. Então é diferente, convenhamos, é diferente. Porque esse perdão que a Consoladora doutrina nos oferece e que nós queremos hoje tentar tatear, exige-nos um pouco mais. Exige-nos boa vontade e muita força de vontade. Exige-nos esforço continuado, sabe? Ele requer assim tenacidade. Ele requer resiliência. Esse perdão não se emoldura em palavras bonitinhas, como às vezes nós espíritas gostamos de fazer. E esse perdão não nos exime da nossa responsabilidade perante o erro que nós cometemos. Porém, há uma contrapartida. Ou melhor, várias contrapartidas. Porque esse perdão nos convida de forma continuada à reparação dos erros. Esse perdão nos oferece oportunidades múltiplas. E a reencarnação é uma delas. Porque que outro instrumento de justiça humana é capaz de transformar criminosos, odiosos do mundo de hoje em anjos da abnegação? A justiça divina faz, com o concurso do tempo. Então nos dá possibilidades e oportunidades variadas. Esse perdão que nós queremos conversar hoje, ele não quer apenas lapidar o agressor, aquele que agride, que levanta a espada, que fere, não com instrumentos, mas com palavras, com atos. Mas ele também busca sublimar o agredido. E embora não nos exima de responsabilidades, esse perdão possui um atenuante, ou melhor, um único atenuante: o amor. Porque somente o amor é capaz de cobrir a multidão de pecados, nos ensinou Cristo. Então nós precisamos reconhecer, e
preciso dizer a vocês que esse perdão que nós queremos transmitir hoje, com palavras pálidas, que é que nós temos, ele não se aprende nas escolas teológicas do mundo afora. Ele não se aprende com lições teóricas nas universidades, aonde quer que forem. E também não vão ser interiorizados numa conversa de 45 minutos, através de alguém que ainda verbaliza aquilo que é incapaz de sentir na plenitude. Esse perdão precisa, esse processo, na verdade, se inicia e precisa ser iniciado quando um coração como o nosso resolve se voltar ao coração do Cristo. É mais intenso, é mais forte. E talvez para retratar isso, eu quero lembrar de um fato que eu tomei conta há um tempo atrás, um fato verídico, ocorrido com um homem incrível, um bispo anglicano, que reside na África do Sul, um negro lindo, chamado Desmond Tutu. Um ancião nos dias de hoje, mas um homem de uma luta incansável contra o preconceito racial, contra o apartheid na sua África do Sul, e por essa luta ganhou em 1983 o Prêmio Nobel da Paz. E há algum tempo atrás, esse homem incrível, chamado Desmond Tutu, foi convidado a visitar o Museu do Holocausto na Europa, para ver os horrores que as mãos dos homens foram capazes de fazer, levantando a bandeira do amor ao Cristo. É incrível isso. E lógico, quando ele lá esteve, ele se padeceu profundamente com o que viu, com o que pôde sentir. E todo mundo que visita o Museu do Holocausto é convidado a deixar um recado. E Desmond Tutu fez o mesmo, deixou um recado escrito no museu, através do seu livro, dizendo-lhes que Deus dê forças ao povo judeu, a fim de que um dia eles possam perdoar os homens que fizeram isso com o seu povo. Mas aquela mensagem de Desmond Tutu causou um ofurô em toda a comunidade judaica, não apenas da Europa, não apenas de Israel, mas do mundo afora. O quê? O que este homem está querendo dizer? O que este negro africano quer nos transmitir? Para que nós esqueçamos a nossa história? Para que nós esqueçamos o mal que nos fizeram? O fel que nos envenenaram? Quem é ele para falar isso? Então nomearam um jovem repórter americano do jornal The New York Times para entrevistar Desmond Tutu, porque acharam que Desmond Tutu estava zombando do sofrimento do povo judeu. E a primeira pergunta que esse repórter americano faz quando chega na África do Sul e senta frente a frente com Desmond Tutu é: o Senhor estava zombando da dor e do sofrimento do povo judeu quando disse para que eles perdoassem e esquecessem o seu passado? E Desmond Tutu olhou para aquele jovem rapaz e disse: meu filho, olha a grandeza, meu filho, talvez você desconheça a dor, mas eu a conheço de perto. Porque eu lutei e luto até hoje e perdi vidas caras de crianças, de jovens, de anciãos que ao meu lado lutaram dando o seu melhor
para extirpar do mundo a segregação racial que você não vive na pele, mas que eu vivo e que meu povo vive. Então não me diga que eu estava zombando da dor e do sofrimento dos nossos irmãos judeus, porque eu conheço a dor de perto. E não faria isso. E agora o jovem repórter, talvez um pouco mais atento, descolado, fez uma segunda pergunta a Desmond Tutu. Mas me diga, tu que és um homem religioso, um bispo anglicano, o teu mestre, o teu professor, ensinaria a perdoar aqueles que te ofendem, que te ferem, que te magoam? Te ensinaria a esquecer de tudo isso em prol do teu futuro incerto? Então Desmond Tutu olhou nos olhos daquele rapaz novamente e falou algo inovidável. Inovidável. Disse-lhe assim: olha, meu jovem rapaz, o meu mestre, o meu professor, o meu guia, o meu modelo, e creio que também seja o nosso, não ensinou o perdão nas escolas de ar-condicionado onde você lecionou. O meu mestre ensinou o perdão atado no madeiro infame da ignomínia, com cravos toscos a perfurar-lhe os pés e as mãos. E lá não estava nenhum dos seus beneficiários. E eram inúmeros, apenas os seus verdugos. E mesmo assim, ele olha para todos eles e diz: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. É diferente. É diferente. Por isso que nós gostamos de dizer e de reiterar que o nosso mestre, o nosso guia, é alguém que já percorreu as estradas antes de nós. E por isso nos oferece a bússola. Por isso nos oferece o norte. E por isso é, pelo menos aos meus olhos, um verdadeiro guerreiro. Porque guerreiros que usam a truculência do seu corpanzil, a infâmia do seu verbo, guerreiros que desembainham espadas e que empunham armas, são crianças espirituais. Porque a verdadeira luta nossa, do dia a dia, é olhar para o Cristo e tentar, com o exemplo dele, absorver as injúrias do caminho. Absorver os espinhos, as pedradas, e devolvê-las com o bem. Com o bem. Por isso, há de convir. Todos nós precisamos, há de convir, que esse perdão não é um ato simples. Não é. Sobretudo olhando para o exemplo do nosso mestre e do nosso guia. Ele não é o lançar de uma flor, o doar de uma rosa. Ele talvez seja um processo e não um ato. Não o apagar de um interruptor. Talvez ele seja um processo similar ao processo de cultivar um jardim. E talvez quem gosta de cultivar jardim saiba do que eu esteja falando, porque cultivar um jardim demanda tempo, demanda estratégia, demanda sabedoria, sentimento, mas demanda também conhecer as necessidades alheias, as necessidades do solo que se planta. O que precisas? É diferente. E eu me recordo de uma história meio trágico-cômica ocorrida com Chico, para ilustrar isso. Nosso saudoso apóstolo da fé, Chico Xavier. Certa feita, estava no Centro Espírita da Prece em Uberaba, pronto
para começar os trabalhos da noite, depois de um dia intenso de trabalho laborioso, assistencial, na periferia de Uberaba. Senta à mesa, apto para iniciar os trabalhos, e uma mulher adentra a porta do Centro Espírita da Prece e, em passos voluptuosos, vai em direção ao Chico, bravejando, e lhe diz: aonde é que o senhor estava o dia todo, Chico Xavier? Aonde o senhor estava? Quem estava lá disse que chegou a dar um tapa na face do Cristo e falou: entra naquela sala. Apontou para a sala de passe e, por favor, me dê um passe agora, porque eu estou exigindo. Assim, com essa mansietude, com essa calma, Chico ficou atônito, né? Até ele. Deus do céu, o que eu faço? Diz que nesse momento Emmanuel, amparando o Chico, apareceu ao seu lado. O que está acontecendo, Chico? Você está lívido? Ah, você não viu? Você não viu, Emmanuel? Você que tudo vê, não viu. Como ela entrou no centro espírita. Como ela caminhou até mim, me ofendeu com o verbo e me deu um tapa. Emmanuel, nunca ninguém me deu um tapa. Como é que eu vou adentrar na sala, na câmara de passe, e dar um passe nela, Emmanuel? Com que condição? Com que vibração? Você não acha que eu tenho razão, Emmanuel? E Emmanuel falou algo incrível. Você, Chico, tem razão, mas ela tem a necessidade. Você tem razão, Chico, mas ela tem a necessidade. Então, por favor, centra o teu coração, coloca-se no eixo e no prumo e faz o que você sabe fazer de melhor: perdoar as ofensas, oferecer consolo e esclarecimento aos aflitos e atordoados da vida. Porque, Chico, quem tem razão pode muito, mas quem ama sempre pode mais. Sempre pode mais. É diferente. E o Chico assim o fez, para nos exemplificar que esse perdão requer um pouco mais. Exige-nos um pouco mais do que palavras, um pouco mais do que gestos frios. Exige sentimento também, e sobretudo. E eu fazia assim uma reflexão ontem, sabendo que vinha para cá e que iríamos conversar com vocês a respeito desse tema, né? Como abordar? O que falar? O que dizer? E eu percebi que eu tinha que fazer um parênteses no nosso raciocínio importantíssimo. Uma pausa importante. Porque para mim, e eu costumo dizer que eu não sei de nada, mas desconfio de muita coisa, então eu desconfio que não tem como falar do perdão sem falar de relações humanas. Porque só há necessidade de perdoar e ser perdoado porque nós nos relacionamos. Porque nós somos pais. Porque nós somos filhos. Porque nós somos maridos, esposas, amigos, sócios, colegas de trabalho. Então precisamos convir no mesmo raciocínio que só há mágoa, só há ofensa, só há dor, porque nós nos relacionamos. Aí eu entrei em parafuso, porque será que então a terapia, o remédio é a solidão? É se isolar? E eu cheguei à conclusão que não, porque aonde quer que se vá, para onde quer que se isole, se vai consigo mesmo. Não tem outro jeito. Então, embora tenhamos vontade de ver tanta atrocidade,
todos os dias, nós temos a vontade de sumir. Mas depois, talvez, nos indagaremos: e qual foi a minha parcela de contribuição? O que eu fiz? A não ser a omissão, para deixar uma sociedade melhor aos meus filhos, aos meus netos, ou a mim mesmo, quando aqui retornar? Porque eu espero retornar, e creio que vocês também. Eu só não sei em quanto tempo. Fiquem tranquilos. Então, não há como separar necessidade de se perdoar com necessidade de se relacionar. E eu lhes faço uma pergunta agora. Quero que vocês pensem no íntimo de vocês. Nós somos capazes de amar profundamente alguém que nós não nos importamos? Somos capazes de amar, de nutrir sentimento genuíno por alguém que nós não nos importamos? Eu cheguei à conclusão que eu não. Não. Porque talvez, de um lado contrário, inversamente, só é capaz de nos magoar, só é capaz de nos ofender o nosso sentimento, quem nós amamos. Porque um estranho pode até nos ferir, um estranho pode até nos machucar, pode até imacular a nossa honra, o nosso orgulho, a nossa vaidade, mas são aspectos periféricos do espírito. Somente quem nós amamos profundamente é capaz de nos magoar verdadeiramente. E essa mágoa nas relações humanas são tão cotidianas, elas são tão frequentes, que única e quase que exclusivamente por problema de relacionamento, os consultórios psicológicos e os hospitais psiquiátricos estão abarrotados. Única e quase que exclusivamente por problemas de relacionamento, a doença mais diagnosticada no mundo de hoje chama-se depressão. E única e quase que exclusivamente por problema de relacionamento, pasmem, a causa de morte mais registrada no mundo de hoje chama-se suicídio. E os dados atuais da OMS, Organização Mundial da Saúde, nos diz que uma pessoa suicida-se no mundo a cada 40 segundos. Sabe o que é isso? Só no tempo que nós estaremos aqui conversando, 50, 60 pessoas no mundo perderão as suas vidas por desespero, por aflição, por agonia de não saber como lidar com as suas relações. E nos choca ainda mais saber que a causa de morte violenta mais registrada, logicamente, é o suicídio, mas o suicídio mata mais do que guerra, do que guerrilha, do que homicídio, do que latrocínio, juntos. Para que nós tenhamos um alerta gigantesco, que a principal guerra que nós vivemos no mundo de hoje, no século 21, não é a guerra no Oriente Médio, não é a guerra nos nossos subúrbios contra as drogas. A principal guerra é uma guerra íntima, é uma guerra interior, porque ela mata mais do que todas as outras guerras juntas. E isso é aterrorizante, por problemas de saber lidar com os nossos relacionamentos. Então, eu pergunto assim a vocês, né? Estar encarnado implica obrigatoriamente em se relacionar? Sim ou não? Sim. Porque até o Cristo, quando aqui esteve fisicamente, precisou de um pai e de uma mãe para vir ao mundo. Precisou se relacionar. Não podemos fugir. Mas se relacionar implica obrigatoriamente em ferir, em ser ferido, em magoar e ser magoado, em causar dor e sentir dor.
Como sair desse ciclo de infortúnio que parece não ter fim? Ministrando um remédio conhecido como indulgência, mas sobretudo tomando em dose cavalar o remédio do perdão. Imediatamente. Vou fazer aqui uma outra pergunta para vocês. E se por acaso tiver assim algum espírito puro aqui nesse salão, encarnado, que já alcançou a perfeição, os últimos patamares da hierarquia celeste, por favor, não me escute, porque talvez o que eu fale não sirva para você. Pode pensar em outra coisa. Só não saia do salão para não me constranger, né, Antônio? Por favor. Mas se você não está enquadrado nesta categoria a qual eu absolutamente não me encontro, eu lhe pergunto: por que é que nós, seres tão imperfeitos, estamos almejando ter relações perfeitas? Por quê? Seres tão imperfeitos, estamos querendo nutrir a expectativa de que as nossas relações, seja com quem for, sejam perfeitas. É no mínimo uma incoerência e uma contradição, porque somos diferentes, pensamos diferente, agimos e reagimos de forma distinta, e isso é bom, mais do que bom, isso é bonito, porque a beleza da vida não está na igualdade, que é sempre monocromática. A beleza da vida está na diferença, que é multicolorida. Ou alguém já viu o arco-íris de uma só cor? O que seria de nós se todos fôssemos iguais? Porque sem a diferença eu sequer conseguiria me definir. Já pensou nisso? Quem é aquele? Ah, aquele é o Daniel, um baixinho que fala muito. Mas se todos fossem baixinhos que falam muito, o que seria do altão que fala pouco, que é contido? Sequer conseguiríamos nos definir. Então por que nutrimos essa expectativa? Por quê? Então nos diz Emmanuel, com a sua sabedoria peculiar, que talvez o segredo da vida e o segredo das relações é não nutrir expectativa demasiadamente elevada sobre o outro e sobre as relações que eu posso ter com o outro, porque o outro, assim como eu, possui defeitos, e muitos defeitos, e talvez as poucas virtudes que eu possua possam auxiliar a lapidar o defeito que ele tem, e vice-versa. Então por que queremos nos separar, se precisamos na verdade nos unir as poucas virtudes que temos, para que se tornem maiores? E por que estamos causando expectativa, gerando expectativa irreal sobre o que o outro pode oferecer? Porque se ele nutrisse essa expectativa, ficaria ruim para nós. Por quê? Então eu me lembro que certa feita, Chico foi indagado por um repórter: Chico, como é que você vê o mundo? Ah, eu vejo o mundo como ele é. Como é que você vê as pessoas, Chico? Eu vejo as pessoas como elas são. E você, Chico? Ah, eu continuo o mesmo. Eu continuo o mesmo, porque eu não nutro expectativas sobre as relações, sabendo que sou ainda tão imperfeito. Porque talvez o teu ponto de vista, o meu ponto de vista sobre alguém e sobre a relação que eu posso ter com esse alguém é uma relação, é um ponto de vista parcial, no mínimo incompleto. Por que nós fazemos tanto esforço, movemos tantas pedras no caminho, tantas agulhadas para fazer e impor com que o outro enxergue a vida com os meus olhos, que ele veja o meu ponto de vista? Por quê?
Se o meu ponto de vista é parcial e pode se completar com o ponto de vista dele, seja ele quem for. E até porque, já nos dizia Einstein, mudar o ponto de vista de alguém é mais difícil do que adentrar o núcleo de um átomo. Ele falou isso há algumas décadas atrás e tinha razão, porque continuamos com os nossos pontos de vista, mas já adentramos o núcleo de um átomo. Por quê? Então talvez eu fico pensando assim, né? Que com o tempo, com o passar dos dias, dos anos, nós vamos sofrendo de uma anemia do coração. Nós vamos endurecendo o nosso sentimento, empedernindo as nossas emoções, porque nós vamos oferecendo o nosso melhor apenas para as relações sociais e superficiais. E privamos o nosso círculo íntimo de viver com o melhor que existe em nós. A nossa simpatia, a nossa paciência, a nossa tolerância, a nossa vivacidade, o nosso carinho, o nosso afeto, com o tempo vai sendo destinado apenas para as relações sociais da vida e não para as relações íntimas do dia a dia, no nosso ciclo familiar, sobretudo. Eu sei que não é fácil, gente, eu sei, porque eu sou pai, eu sou filho, eu tenho irmãos, eu tenho 2 pimpolinhos assim, um de 2 e um de 5 anos. E hoje mesmo eu falava para minha esposa: amor, eu sei porque nós colocamos essa tela na sacada. Não é para que as crianças caiam, é para que nós não joguemos para fora. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. E eu sei que todas essas relações no dia a dia significa contratar um personal training do espírito em período dioturno integral. Mas é justamente essas relações, as dificuldades que nós atravessaremos nessas relações, é que nos darão musculatura não física, mas espiritual, para a jornada e para a vida do porvir. Por que é que nós queremos apenas o bônus das relações, se todas elas possuem o ônus? Por quê? E se o ônus possui sempre um fundo pedagógico para o espírito imortal? Mais do que isso, por que não olhamos que o amor e o sentimento sempre é capaz de sobrepor a dor? Porque eu pergunto a qualquer mãe, a qualquer coração materno que está aqui presente, e me responda em sã consciência: você voltaria atrás na tua escolha da maternidade ou de ter um filho por conta da dor do parto que você sentiu? Me diga. Não. Jamais. Porque o teu sentimento é capaz de sobrepor qualquer dor. Qualquer dor. Então talvez, nesse tempo que nós estamos aqui conversando, vocês tenham se indagado, né? Quem precisa do meu perdão? Quem? Mas a proposta que eu vim trazer é outra. Porque eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. E eu falei que a conversa ia ser amarga. Muda a tua perspectiva. Troca as suas lentes. E se pergunta: em que aspecto da vida eu preciso ser perdoado? Porque eu te garanto, meu amigo, que assim como eu, em muitas ocasiões do teu dia a dia, nós somos um fardo para quem nos ama. Ainda bem que a minha esposa não está aqui, porque senão ia ficar ruim olhar para ela. Eu te garanto que em muitas situações do dia a dia, a nossa presença é capaz de constranger quem nos ama. Então passou da hora de oferecermos um pouco mais de paciência, um pouco mais de indulgência, um pouco mais de tolerância para quem está ao nosso derredor, para com os seus defeitos, para com as suas falhas, para com as suas invirtudes, porque nós as temos. Porque eu me pergunto às vezes, o que seria de nós se Deus, na sua relação com os seus filhos, fosse intolerante conosco? Se agora, nesse momento, Ele olhasse para cada um de nós e exigisse
eu quero que vocês mudem. Eu lhes dei um corpo físico perfeito, eu lhes dei a sanidade intelectual, eu lhes dei amores e afetos para compartilhar a vida ao seu lado. Então eu exijo agora que vocês sejam perfeitos e anjos. É agora ou nunca? Ah, Senhor, é nunca. Nunca. Porque ainda não temos condições, ainda não trilhamos jornadas. Então precisamos nos desonerar da perfeição, porque graças a Deus Ele não é indiferente conosco. Então por que nós temos que ser com quem está ao nosso lado? Por quê? Então, eu estou vendo o passar da hora, assim, eu me perdi no tempo. 45 minutos, né, Antônio? Vamos passar um pouquinho, mas nós chegamos lá. Então, eu fico pensando assim, meu Deus do céu, bendita seja essa reencarnação de esquecimento, bendita seja ela, que nos permite perdoar e ser perdoado, que nos permite pagar com alegria os crimes odiosos que cometemos no passado, que nos permite receber hoje como os nossos afetos do coração e da alma, como filhos, como pais, como marido, como esposa, os nossos verdugos do passado, para quem sabe hoje restituir-lhes pelas vias legítimas da hereditariedade aquilo que nós talvez surrupiamos de forma hedionda no passado, que nos permite hoje, através do nosso afeto, do nosso carinho, do nosso sentimento verdadeiro, desatar as algemas de rancor e ódio que até então nos prendia. Porque quem odeia e insiste nesse sentimento de mágoa raivosa, constrói uma ponte em sentido de vai e vem com o seu adversário, perniciosa, que ao invés de afastá-lo apenas o aproxima, só que o aproxima com um magnetismo de vingança e de rancor, e engana-se aquele que essas algemas se rompem com o desencarnar. Engano. Por isso Cristo já nos avisava: reconcilia depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele. Porque, meu amigo, enquanto você está encarnado e o teu inimigo, seja quem for, a razão da tua mágoa, seja quem for, também está encarnada, é melhor, porque nós podemos vigiá-lo, saber onde ele está, podemos inclusive ir até ele para iniciar esse processo de perdão. Mas quando um desencarna, e o pior, quando ele desencarna, tem um problema, porque nós não sabemos onde ele está, mas ele consegue nos encontrar. E por isso as nossas casas espíritas estão abarrotadas de pessoas que vêm até nós com um problema intenso de processo obsessivo, porque não soube iniciar o processo de perdão agora. E há espíritos que estão há milênios nesse caminho. A hora um bate, a hora outro bate. Ninguém sabe quem iniciou. Não são mais verdugo e vítima, são parceiros de infortúnio que se alimentam nesse ciclo odioso. Mas, meu Deus, qual a razão? Até que alguém um dia tocado por um coração amoroso e misericordioso fala: basta, chega, não serei mais eu a bater. Chega. Inicia-se o processo de perdão, e quando esse processo se inicia, ele começa a desfrutar de um bem-estar e também abre portas para que o seu verdugo, para que o seu agressor também possa caminhar rumo à sua reparação. Não é fácil, porque o processo não é um ato de simplesmente esquecer. Ele exige-nos mais. Exige-nos, nos diz o Evangelho, não se felicitar quando o nosso inimigo cai,
E eu digo aqui inimigo, mas alguém que nós estamos nutrindo um sentimento raivoso. Porque às vezes eu digo perdoo da boca para fora, mas quando ele cai na escada, eu estou me regozijando de prazer? Não basta esquecer, não basta não se felicitar com o seu infortúnio, mas nós precisamos, nos diz o Evangelho, sempre que possível, nem que seja de forma discreta, auxiliá-lo a se soerguer. E quando assim o fizermos, quem sabe também conseguiremos sentir prazer de tê-lo ajudado e de tê-lo visto se levantar. É um processo, não é um ato, mas é um processo que precisa ser iniciado urgentemente, que pode ser treinado, talvez nas questões mais corriqueiras do dia a dia, não devolvendo um xingamento, um olhar raivoso, tendo paciência no trânsito, porque talvez quem está lento na tua frente esteja sem o seu óculos, ou esteja sentindo alguma dor, e quem está rápido talvez precise acudir um coração amigo. Então por que é o que eu tenho o direito de me sobrepor a ele? Porque não conheço o que ele vivencia naquele momento. E assim eu vou treinando nas coisas pequenas para um dia ser capaz de perdoar as grandes ofensas. Porque, como nos disse Jesus, quando encontrou Públio Lentulus, quando ainda era um senador romano, Públio Lentulus Emmanuel, está em teu querer seguir-me agora ou daqui a milênios? O que é que nós queremos? Segui-lo agora ou daqui a milênios? Porque os milênios podem ser doloridos, podem causar mágoa, podem nos trazer arranhões, mas nós temos a opção de iniciar o processo agora, porque Deus nos criou para sermos felizes, porém a opção em ser feliz é sempre nossa, depende de cada um de nós. Pensemos nisso. Então eu terminaria e termino a nossa conversa na noite de hoje lendo a vocês um poema da poetisa Cora Coralina, para exemplificar e fechar aquilo que nós quisemos, mas não sei se conseguimos transmitir ao coração de vocês. Eu não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Porque muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida, é o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura enquanto durar. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende aquilo que ensina, porque muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E eu ousaria complementar dizendo que muitas vezes basta ser perdão que aquece, que ilumina, que fortalece e que nos engrandece. Que Deus nos ampare e nos conforte a todos. Muito obrigado.